Olá, meu nome é Lucas, eu estou aqui para resolver o exercício da terceira fase da UBI 2018, chamado o Pulo do Gato. Esse exercício ele é bem simples e para resolver ele, que a gente vai fazer hoje em C, a gente vai precisar de conhecimento básico em três áreas da linguagem C: vetores, funções e condicionais. Bom, primeiro a gente vai ler o enunciado. O gato Obinho gosta de brincar no pátio do colégio, no qual há uma sequência de C lajotas, que podem ser brancas ou pretas. Obinho está na lajota inicial da sequência, a mais à esquerda, e quer ir pulando até a lajota final da sequência, a mais à direita. Mas ele só gosta de pular de uma lajota preta para outra lajota preta, nunca pisando numa lajota branca. Além disso, ele não consegue pular muito longe. A parte esquerda da figura mostra as lajotas que o Obinho pode alcançar com um pulo, uma distância máxima de 2 lajotas. Gravem bem isso daqui. Obinho quer chegar na lajota final com o número mínimo de pulos possível. Por exemplo, na parte direita da figura, para C igual a 14, o menor número de pulos possível é 8. Seu programa deve computar o número mínimo de pulos para o Obinho chegar na lajota final. Depois de todo esse texto, vamos para os requisitos. Aqui a gente tem a entrada, e na entrada, a primeira linha ela tem que conter o inteiro C, representando o número de lajotas do pátio, e a segunda linha contém os C inteiros, indicando a cor das lajotas, da inicial, mais à esquerda, à final, mais à direita. O valor 1 indica uma lajota preta e o valor 0 indica uma lajota branca. E na saída, a gente vai ter que imprimir uma linha contendo o número mínimo de pulos que o gato Obinho precisa dar para ir da lajota inicial até a lajota final. Se não for possível, a gente imprime menos 1, certo? Uma segunda visão aqui naquele desenho que foi mostrado no enunciado. E nas restrições, a gente tem que esse C que vai ser imputado e depois vai ser o tamanho do vetor que a gente vai trabalhar, ele vai ter que ser imputado entre 1 e 10 a quarta. E as lajotas inicial e final serão sempre pretas, certo? Guarde essa informação que a gente vai usar e vai revisar ela mais pra frente, que ela é importante para economizar algumas linhas de código aí. Bom, primeiro, então a gente vai ter aqui, como dito lá no enunciado, as pretas representadas pelo número 1 e as brancas representadas pelo número 0. E é isso que a gente vai usar no nosso código. Então, qual a estratégia que a gente vai ter? A gente vai analisar um padrão na restrição das lajotas, entender as limitações de movimento do gato, encontrar uma maneira eficiente de percorrer as lajotas tendo em vista as limitações do gato e retornar a quantidade dos pulos no fim da execução, ou menos 1, caso isso seja impossível. Então a gente vai ter, encontrando o padrão entre os diferentes valores de C, o único padrão nessa relação de lajotas é que tanto o primeiro quanto o último campo, ou seja, tanto a primeira quanto a última lajota, sempre serão pretas, certo? Ou seja, o problema de tudo isso, o problema de encontrar duas ou mais lajotas brancas em sequência, que seria um caso de não procedência do gato, vai ocorrer simplesmente no meio, certo? Entre essa primeira e última lajota. Tendo isso em mente, a gente vai analisar o movimento do gato. O movimento do gato, certo? Ele é basicamente composto por duas possibilidades. Ou ele vai pular para a próxima lajota, ou ele vai usar o seu máximo deslocamento, que é pulando uma lajota para frente, certo? Então, ele vai andar 2 lajotas. Então, tendo em vista que o maior movimento possível do gato é de 2 lajotas para frente, então a gente vai analisar todos os casos possíveis pensando em 3 lajotas, sendo primeiro a lajota que o gato está e as duas próximas sendo as próximas correspondentes à posição que o gato estiver.
Como primeiro caso, a gente tem 1, 1, 0. Lembrando que o 1 representa a cor preta e 0 representa a cor branca em relação às lajotas. Nesse primeiro caso, o gato obrigatoriamente vai ter que fazer a menor distância de deslocamento possível dele, que é apenas uma lajota para frente, certo? Já nesse segundo caso, o caso 101, ele obrigatoriamente vai ter que fazer o seu salto maior, ou seja, ele vai andar 2 lajotas de distância. Nesse caso, ele tem 2 possibilidades, concorda comigo? Ele pode andar apenas uma lajota ou andar 2. Entretanto, o objetivo desse exercício é que a gente encontre a menor quantidade de saltos que o gato fará até a conclusão de todas as lajotas. Ou seja, nesse caso e no caso anterior, 101, eles são sempre obrigatoriamente maiores, certo? Porque assim o gato percorrerá o caminho com menos saltos. Já o caso 100, a gente tem que o gato não consegue se mover. Ele se recusa a pisar em uma lajota branca. Então ele para aí, e é nesse caso que a gente tem que estar esperto para retornar -1 para o exercício. Bom, agora a gente já tem tudo o que é necessário e bora codar. Primeiro, a gente vai definir isso numa função, porque fica muito mais fácil retornar e não precisar usar break nem nada do tipo. Então a gente simplesmente executa tudo isso, beleza? Eu criei uma função chamada pulo do gato e coloquei dentro da main o retorno dela para ser printado, certo? Bom, vamos nessa. Então a gente vai imputar a quantidade de cores, certo? Usando um scanf e usar toda essa relação de existência de C, certo? E depois colocar as cores das lajotas em um vetor lajotas de tamanho C, certo? Então, depois disso, a gente vai conseguir proceder e analisar tudo isso. Bom, percorrendo a lista de lajotas até a penúltima casa, a fim de economizar processamento, tá? E vocês vão ver essa economia, por quê? E por que a penúltima casa logo depois. Então, para calcular os pulos, a gente vai ter o i, que vai ser usado como índice e principalmente posição, tá? E um contador, que vai ser usado para contar a quantidade de pulos que o gato vai ter durante todo o deslocamento dele. Lembrando que eu estou usando while e não for, porque a posição do gato é relativa. Ela não vai ser simplesmente de 1 em 1. Ela pode ser de 2 em 2, depende da distância eficiente que as lajotas pretas estiverem dispostas dentro de todo o vetor de lajotas que a gente colocou. Bom, primeiro caso. Lembra que lá eu comentei que os casos são extremamente parecidos e são, pra gente, iguais? Bom, dentro do código, eles também serão iguais, então eles serão tratados na mesma condicional. Ou seja, o caso 111 e 101, pra gente, dentro de todo o escopo, vai ser igual. Porque a nossa ideia aqui não é calcular as cores, nem nada do tipo. É simplesmente calcular o movimento do gato. E o movimento, nesse caso, é igual, certo? Ou seja, ele vai mover-se 2 casas à frente. Dessa maneira, a gente simplesmente identifica isso dentro do vetor de lajotas, certo? Que a gente coloca lajotas i, que corresponde à posição atual do gato. Se a posição lajotas i for igual a 1 e a posição lajotas i mais 2 também for igual a 1, lembrando que tanto faz o que houver no meio, nesse caso. Tanto se a lajota no meio for branca ou se a lajota no meio for preta, ela será ignorada pelo gato, porque ele vai tentar pular o máximo de distância possível para completar com menor quantidade de saltos, certo? Depois de identificar, a gente incrementa esse contador e também incrementa o nosso índice. No caso, esse índicezinho, ele corresponde à posição do gato, certo? Nesse caso, ele moveu-se 2 casas para frente, então a gente incrementa em 2 esse índice. Já no caso 110, aqui é diferente. Ele não consegue fazer o salto maior, então ele vai ter que fazer
o menor deslocamento possível, certo? Primeiro, a gente identifica isso, certo? Lembra que a gente está analisando em trincas. Então, primeiro, eu identifico se a posição atual do gato, ou seja, lajs for igual a 1 e lajs i mais 1 for igual a 1 e também lajs i mais 2 for igual a 1, então o contador é incrementado, ou seja, ele vai fazer um salto, tá? E o i, dessa vez, ele é incrementado em 1 e não em 2, porque o gato se moveu apenas uma distância, certo? Ou seja, ele se moveu apenas uma posição dentro do índice dos vetores. Nesse caso, do caso 1, 0, 0, as lajotas que estão dispostas à frente do gato são inacessíveis para ele. Então, se o gato estiver numa posição, certo? A posição atual dele, que ele ocupa sendo preta, e as duas próximas forem brancas, ou seja, se lajs i mais 1 for igual a 0 e lajs i mais 2 for igual a 0 também, então automaticamente a gente retorna a função, cancelando tudo e qualquer coisa que tivesse abaixo ou qualquer próxima análise que fosse ocorrer, e a gente simplesmente já retorna o valor menos 1 lá pro método de saída que foi pedido, certo? Bom, e por que a gente usou toda a questão dos saltos para a última casa, para a penúltima casa, quero dizer? Bom, porque a gente sabe que a última casa ela é sempre preta. E se, por algum acaso, no final de todos esses saltos que a gente calculou até a penúltima casa, ele parar na penúltima casa, significa que o próximo salto dele vai ser obrigatoriamente único. Enquanto que, se não parar na penúltima casa, significa que ele chegou até a última casa por conta de um salto maior. Ou seja, a antepenúltima casa era a sua posição anterior, certo? Bom, então não seria possível o último salto do gato dentro do laço de repetição. Mas, como foi dito anteriormente, a última lajota sempre será preta, certo? Então, no fim do laço de repetição, se a posição inicial for a penúltima posição dentro do nosso vetor, então eu simplesmente incremento mais um salto. Eu não preciso fazer nenhuma outra análise. Eu simplesmente incremento o salto. Beleza? Bom, no fim, a gente integra tudo e a nossa, dentro da função de pulo do gato, fica basicamente assim. Certo? No final, a gente só botar lá, com bastante medo, né? A gente coloca no site da OBI e roda. E dá tudo certo. Beleza? Muito obrigado e é isso. É claro que existem várias outras maneiras de resolver esse exercício, algumas outras de maneira mais eficientes, mas a minha função aqui era mostrar apenas mais uma, certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.